Boa tarde, irmãos da terceira idade. Hoje vamos para mais um encontro virtual, é o 5º do ano. Então eu vou começar lendo a palavra de Deus. Em Mateus 28, versículos do 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Fazer parte da família de Deus é um privilégio, mas também nos traz responsabilidades. Todos aqueles que aceitaram e seguem a Jesus têm uma missão: anunciar o Evangelho e praticar a obra do Senhor, colocando assim seu dom em prática. Hoje vamos assistir o missionário Murilo praticando o seu dom e com a continuidade das histórias de um pastor, com o pastor Neander, parte 2, porque ele nos deixou também como opção os próximos capítulos. Interaja no YouTube, no chat, interaja no grupo da terceira idade e diga se você está gostando, compartilhe com seus amigos, porque nós temos tido muitas visualizações. Deus está preparando alguma coisa boa, porque talvez presencial não estivéssemos tantas pessoas assistindo. Espero que vocês gostem. Até o próximo mês. Eu não sou um profeta. Eu não sou filho de um profeta. Eu não posso te dizer o que Deus fará nesse tempo de isolamento, mas posso te dizer o que Deus tem feito durante e após tempos de isolamento no passado. E se você revisar a realidade da história, como vou descrever em seguida, eu acho que você saberá o que Ele vai fazer nesse tempo também. Deus isolou Noé e sua família por 1 ano na arca, até que Noé ressurgiu como pai de todas as nações do mundo. Deus isolou Jacó na terra de seu tio Labão, quando ele precisou escapar da ira de Esaú, seu irmão. 20 anos depois, Jacó ressurgiu com uma nova família, uma nova fortuna e uma nova identidade. Ele se tornou Israel, o novo nome do povo escolhido de Deus. Deus isolou José dos 17 aos 30 anos, mas sua escravidão e prisão se tornaram uma escola, onde Deus o preparou para a grandeza. Deus isolou Moisés em um deserto remoto por 40 anos, até que Moisés ressurgiu para libertar o povo judeu do Egito. Deus isolou Noemi na terra de Moabe até que ela quase ficou amargurada, mas ela e sua nora Ruth viajaram para Belém para participar de uma das maiores histórias de amor. Deus isolou Davi por 15 anos depois que ele foi ungido rei de Israel. Quando finalmente assumiu o trono, Davi foi um homem segundo o coração de Deus e nos deu muitos salmos. Deus isolou Elias pelo ribeiro de Querite e depois do isolamento ele se levanta sozinho contra os profetas de Baal no Monte Carmelo. Deus isolou Jonas por 3 dias e 3 noites na barriga de uma baleia. E quando seu isolamento acabou, Jonas foi para Nínive e pregou o maior reavivamento da história. Deus isolou Daniel por 70 anos na Babilônia, onde ele escreveu o livro do Antigo Testamento que leva seu nome, destacando o futuro relacionamento entre Deus e o seu povo. Deus isolou Esther enquanto estava no palácio do rei persa, e ela salvou o seu povo da destruição. Deus isolou os discípulos no cenáculo por 10 dias, até que o Espírito Santo desceu de forma surpreendente para formar e moldar a igreja.
Deus isolou Paulo no deserto da Arábia por 3 anos, e quando ele ressurgiu, virou o mundo de cabeça para baixo. Deus isolou Paulo na prisão romana, e quando o apóstolo foi livre, ele havia escrito as epístolas na prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Deus isolou o apóstolo João na ilha de Patmos, e o livro do Apocalipse, o maior documento profético de todos os tempos, nos foi dado. Por último e mais incrível, Deus isolou Jesus em uma tumba por 3 dias. E no 3º dia, Jesus ressuscitou em poder para trazer salvação para todo o mundo. Então não. Eu não sei todos os detalhes sobre o que Deus vai fazer. Mas o que eu sei é o que Ele tem feito, e é com isso que nós podemos contar. O Deus que isolou seu povo nos tempos bíblicos não vai parar agora. Assim, venha o que vier, eu confio que mesmo no isolamento, Deus é meu refúgio. E você também pode confiar. O Ide é um mandamento de Cristo a todos os cristãos. Não é só para aqueles que vão, é para todos. Aqui ou lá, dentro ou fora. É tempo de reconciliar o homem com Deus. É tempo de falar do amor que salva, o amor da cruz. O tempo é hoje e agora. A pessoa é você. Vamos mobilizar ações que pregam Jesus na prática? Mobilize, interceda, oferte, vá, seja. Faça parte deste movimento. Graça e paz, meus queridos. Deus abençoe a cada um dos amados irmãos. Queridos, contando uma experiência com o trabalho realizado, digo para os irmãos que para nós tem sido assim um tempo muito especial aqui no Rio Grande. Temos aprendido, tem sido um tempo assim maravilhoso. Primeira Igreja Batista em Arroio dos Ratos. Eu quero fazer esse vídeo para os irmãos situar
um pouco da nossa localização e agora contar aos irmãos um pouco da história. Nós estamos aqui situados de frente para a rua Amadeu Dalben 447, que é essa rua principal aqui, ó, e ela seguindo direto, ela vai dar acesso lá à BR-290. E eu quero apresentar para os irmãos rapidamente um pouco aqui da igreja, depois apresentar o trabalho, do templo, depois apresentar o trabalho. Aqui é a entrada do templo. Aqui tem a rampa, aqui tem a subida da escada. O amigo passou, ele buzinou, corri um pouquinho. Aqui é a entrada do templo, vocês podem ver, ó, vai chegar, vai entrar. Aqui é a entrada do salão do espaço de culto. Eu quero apresentar para os irmãos, aqui a organização de tudo. Lá atrás a projeção, os irmãos vão ver, ó, tudo. Aqui os nossos instrumentos de culto, nós usamos para cultuar o Senhor. Aqui na frente a projeção para a igreja, a visão da frente para trás. Lá atrás a projeção para o grupo de louvor. Agora eu vou sair. Nesse período de pandemia nós estamos com espaço alongado, estamos aí com em torno de 45 lugares. Vou apresentar para os irmãos, aqui nós vamos sair pela rua lateral. Pela lateral aqui, ó, na rua atrás também há fundos, que a igreja faz parte também para a rua de trás, que fica aqui nos fundos também. Então a igreja tem parte para a rua da frente e para a rua de trás. O templo faz frente para essas duas ruas. E aqui estamos entrando agora na parte social, tá? Iniciando aqui, quero apresentar para os irmãos esse ambiente aqui, que é a secretaria e também o gabinete pastoral, que funciona nesse espaço. Voltando novamente para esse corredor, nós temos aqui o quadro da Escola Bíblica Dominical que nós usamos. Aqui nós vamos encontrar o banheiro masculino. Só para os irmãos que não conhecem, conhecer um pouquinho da história e conhecer um pouco da igreja, tá? Aqui é o banheiro masculino. Seguindo novamente, aqui está o banheiro feminino. Aqui está o banheiro feminino. E aqui então, vamos entrar agora no salão social. No salão social, eu vou apresentar para os irmãos primeiro todo o espaço. Depois eu vou apresentar aqui são as mesas do salão social. Aqui nós vamos seguindo até o final. E também usamos esse espaço para a escola bíblica. Esse aqui é o material que os jovens estão desenvolvendo agora para a questão de culto, questão da escola, do encontro de juventude. Aqui estamos na parte da cozinha. Parte da cozinha aqui. E como um bom gaúcho não poderia deixar de ter esse quadro aqui representando bem o nosso estado. E aqui, atrás dessa cortina verde aqui, nós temos uma pequena churrasqueira de 1,80 m de boca, de diâmetro. Eu vou voltar agora aqui o fogão industrial que a Central nos doou. Aqui eu vou voltar e vou apresentar para os irmãos também o nosso equipamento que nós usamos para cultuar o Senhor na rua. Ali atrás tem algumas roupas que nós recebemos como doação. Aí dobramos e sacamos, colocamos ali e dali nós vamos para a rua. E aqui nós temos então também este veículo de adoração ao Senhor, que é a minha bicicleta de som. Esse aqui para mim é uma relíquia, é um material muito especial que o Senhor nos concedeu. Aqui nós temos nessa parte de cima onde fica o microfone, aqui a questão do som, na parte de trás, são 2 alto-falantes de 10, 2 cornetas e um tweeter na parte de trás. A caixa de baixo ela fica com bateria, Bíblia, material para divulgação também fica nessa parte de baixo. Eu vou só iniciar aqui para levantar para os irmãos verem. Aqui ela levanta, ó. E aqui na parte de baixo então fica a questão da bateria, como os irmãos veem, Bíblia e todo o material para evangelização. Aqui nós vamos encontrar agora essa parte central aqui. A bicicleta hoje está com motor, né? Aqui a caixa da frente. E aqui, apresentar para os irmãos, aqui está o aparelho de CD e a mesa de som com 2 canais. E aqui na frente agora nós encontramos a outra parte da caixa, que nós vamos identificar aqui. Não sei se os irmãos vão conseguir ver bem, mas tem 2 alto-falantes de 12, 2 cornetas e mais 2 tweeter na parte da frente. E eu vou colocá-la agora a funcionar para os irmãos ter também uma compreensão da potência de som e da qualidade que nós
apresentamos na rua, porque entendemos que a obra do Senhor não pode ser feita de qualquer forma. O mundo tem coisa boa, então nós temos que apresentar coisas boas para adorar o Senhor e fazermos o melhor para o Senhor. O mundo apresenta um som, ele apresenta sempre aquele som qualificado. E nós para o Senhor também precisamos apresentar o melhor. Aqui é o volume que vai envolver aqui o amplificador. E aqui nós vamos equalizando o som. Esse ruído é porque a parte está fechada. O nome que Deus nos enviou como um presente, e nós recusamos aceitar como Senhor. Este nome nos quer curar. Essa parte da frente, essa parte de trás. Esse nome nos quer salvar e nos vai redimir através desse nome de luz. Mostrando ela toda para os irmãos. Recebemos virtudes da cruz. Esse nome bendito é Cristo Jesus. Apresenta para os irmãos queridos, aqui são 90 quilos de som. 90 quilos de som tem nessa bicicleta, mais o peso da bicicleta vai dar em torno aí de uns 100 quilos mais ou menos, passa um pouquinho, mas em torno disso aí. A ferramenta nós temos usado para adorar o Senhor. Diz para a senhora, nós estamos aqui no centro de Arroio dos Ratos, agora cultuando ao Senhor, com a nossa bicicleta de som, bênção do Senhor, tem sido uma ferramenta abençoadora. E o Senhor tem tido misericórdia de nós. O som tem um alcance muito bom, graças ao Senhor. E assim podemos parar aqui, som para trás, som para os lados, som para frente. E assim nós podemos alcançar a nossa comunidade, a nossa população, com a palavra da esperança do Evangelho de Cristo Jesus. Que o Senhor os abençoe, meus queridos, e lhes conceda uma semana abençoada em nome de Jesus. E continue orando por nós, para que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude a continuar a proclamar que Cristo é a única esperança. Deus os abençoe, queridos. Um abraço, meus amados irmãos. Pastor Neander, um baita abraço, meu querido. Que Deus abençoe o senhor, pastor. Que Deus abençoe os amados irmãos da Igreja Batista Central, que possam continuar sendo esse instrumento vivo do Senhor nesta cidade, na cidade de Porto Alegre. Deus abençoe, queridos. Quero compartilhar com os irmãos algo que marcou a minha vida aqui no estado. Foi em relação também ao trabalho com a bicicleta, que eu gosto demais dessa bicicleta. Evangelizando um dia aqui na cidade, era por volta das 10 horas da manhã, pregando na praça, e tinha muitas pessoas ouvindo. E de repente me sai uma senhora do pátio, e só de camisola, e falou para mim: mas essa hora da manhã tu já veio incomodar? E essa senhora era a inspetora da polícia da cidade. E ali ela começou a reclamar, e o som meu, diga assim, aquele dia o som estava mais ou menos o som, mas o microfone começou a incomodar, e falhava. E aí a senhora veio falar comigo. Ela terminou de falar ali, falei com ela: vou terminar, vou orar e vou embora. Aí terminei, orei, ela falou: vou chamar a polícia. Ela era a polícia também. Aí orei, depois que eu orei eu saí, falei: Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. E aí descendo, meu microfone estava ruim, Deus me apresentou, tive a oportunidade de conhecer um rapaz, queria pagar uma conta, logo em seguida, queria pagar uma conta, ele estava sem dinheiro e estava com o microfone. E esse rapaz, eu conheço ele, que trabalha com som. Resultado final, me passou o microfone sem fio, para que eu pagasse uma conta dele de R$70. E aí, a bênção de Deus, microfone sem fio, funcionando na bicicleta, bênção de Deus, 12 volts. Fui para casa, cheguei em casa, falei: vou desmontar a bicicleta. Desmontei a bicicleta toda, tirei os alto-falantes da frente de 10, falei: não, é porque tá ruim o som, porque você está reclamando. Coloquei 2 de 12, tirei os módulos pequenos que tinha, coloquei o módulo de 3.600, fiz atrás, coloquei mais 2 alto-falantes de 10 atrás,
e falei, não, vou pintar a bicicleta. Mandei pintar a bicicleta toda, coloquei aro novo da bicicleta, inclusive nosso irmão Valentim, junto com a esposa, nos abençoou aqui com a oferta, ajudando também. Coloquei aro novo da bicicleta, colocamos motor da bicicleta também, e agora voltamos a todo vapor, queridos. E para nós está sendo assim marcante mesmo. Nós estamos aqui nas casinhas, aqui no bairro São Cristóvão, mais uma vez, louvando ao Senhor por este tempo e agradecendo a você que confiou a nós esta responsabilidade e também este ato de amor, este ato de carinho, que é de compartilhar aquilo que Deus tem nos concedido. E neste tempo estamos aqui louvando ao Senhor e honrando também a tua vida e abençoando a comunidade através dessa doação de roupas e calçados. Muito obrigado a vocês que confiaram em nós. Nós somos ali da Primeira Igreja Batista em Arroio dos Ratos e temos um compromisso, primeiramente com Deus, com aqueles que nos doaram e também com a nossa comunidade. Que Deus abençoe a todos. Olha que coisa maravilhosa. Louvado seja Deus. A nossa vida não tem sentido se não for cumprir o propósito do Senhor. Atos capítulo 20, versículo 24, Paulo diz assim, olha, eu não tenho a minha vida por preciosa, a não ser cumprir com eficiência a missão que recebi do Senhor Jesus, que é dar testemunho do Evangelho. Peço, irmãos, continue orando por nós. Nosso desejo é testemunhar cada dia da graça, da virtude e do poder do Senhor. E juntos vamos alcançar o Rio Grande para Cristo. Deus os abençoe em nome de Jesus. Meus queridos irmãos da felicidade, isto é, da feliz idade, a nossa terceira idade, que Deus abençoe a todos vocês com saúde, graça e muita paz. Então, conforme foi pedido, eu quero continuar as histórias que o meu pastorado contou. Estou bem no início, lá na cidade de 3 de Maio, para onde o Senhor me levou de uma forma assim tão surpreendente para plantar a nossa igreja batista naquele lugar. Agora eu disse para os irmãos que eu falaria sobre um fato impressionante que aconteceu no nosso trabalho em 3 de Maio, bem no seu início. Eu havia feito um grande batismo. O nosso primeiro batismo teve 32 pessoas. E esse batismo foi realizado no rio Buricá. E a notícia desse batismo tão grande e com pessoas importantes da sociedade de 3 de Maio que estavam envolvidas e algumas dessas pessoas foram batizadas. Então teve uma repercussão muito grande e eu, claro, tendo um programa de rádio
bastante longo, todos os domingos, às 8 horas da manhã, eu noticiei muito esse batismo que iria acontecer e depois do acontecido. E numa cidade pequena, tradicional como 3 de Maio, a repercussão foi muito grande. E o que aconteceu? Irmãos, correu a notícia de que pessoas que seriam batizadas ou foram batizadas na Igreja Batista não poderiam, caso alguém morresse, não poderiam usar o cemitério que ficava no centro da cidade e que pertencia, é verdade, à igreja evangélica de confissão luterana e também à igreja católica. Era assim um cemitério dividido entre os evangélicos luteranos e os católicos. E ficava bem no centro da cidade, um cemitério tradicional, já razoavelmente lotado. Mas todas as pessoas da camada mais ou menos social da cidade eram ali enterradas. E olha, quando eu ouvi essa notícia, eu não acreditei. Mas depois alguns irmãos me disseram, olha pastor, é verdade, não está só se falando, mas é oficial. Irmãos, e aquilo, embora parecesse inacreditável, era verdade. E eu fui falar com o pastor, então, de 2 igrejas que havia na cidade, porque naquela época, há tantos anos atrás, ainda não havia essas igrejas neopentecostais que nós temos hoje em tudo que é lugar. Havia a Assembleia de Deus e uma igreja congregacional. E eu fui falar com o presbítero da igreja da Assembleia de Deus e depois também com o pastor da congregacional, e falando sobre isso, eles disseram, não pastor, é verdade. O pastor da Assembleia disse que, olha, as pessoas que morrem na minha congregação eu vou batizar lá em Consolata. Era um distrito um pouquinho fora da cidade de 3 de Maio. E o congregacional, o pastor da congregacional me disse que ele enterrava os seus em Ivagaci. E me disseram que realmente era verdade. O que aconteceu então? Eu sabia já que havia um cemitério municipal, do município, só que ficava um pouquinho mais nos arredores da cidade, na estrada que ia para Horizontina. Era um cemitério muito grande, já arborizado, um muro, porque eu fui conhecer então esse cemitério, porque a coisa começou a ficar séria, e eu vi ali algumas sepulturas, bem num canto, distante assim da parte mais central do cemitério, e eram, acredito, pelas informações que eu tive, que eram as pessoas indigentes, que a própria prefeitura se encarregava de enterrar por ali. Irmãos, quando a coisa realmente ficou séria, sabem por quê? Porque eu tinha um irmão na minha igreja, chamado irmão Walter Glitzky, que estava com câncer terminal. E ele era uma pessoa importante na cidade, muito conhecido. E todos sabiam da doença dele. Então eu estava mais ou menos imaginando que o meu primeiro
culto fúnebre seria provavelmente o falecimento do irmão Walter. Então, também preocupado com isso, e depois tendo sido confirmado pelo pastor da igreja evangélica que isso era verdade, que realmente outras pessoas, como ainda não tinha havido uma outra igreja por ali, não batizavam, não enterravam os seus membros ali no cemitério dos luteranos e católicos. E vocês sabem que em muitas cidades do interior, e 3 de Maio não era diferente, havia a igreja evangélica de confissão luterana num lado, depois a praça principal no meio, e no outro lado a igreja católica. Em vários lugares. Em Juí, por exemplo, é a mesma coisa. De um lado a igreja católica, do outro lado a igreja evangélica. Então, o que é que eu fiz? Me reuni com os 2 pastores da congregacional e da Igreja Assembleia de Deus e disse para eles, olha, vamos falar com o prefeito e vamos fazer uma coisa. Vamos inaugurar o cemitério municipal. Já que nunca houve uma inauguração, vamos fazer um grande culto, vamos promover esse culto e vamos levar as autoridades e vamos inaugurar o cemitério para que nós não passemos por essa dificuldade e esse constrangimento. E, de fato, me reuni com o prefeito, o nome dele era Savitsky naquela época, e contamos para ele, e ele disse, olha, com todo o prazer, eu já estava pensando nisso mesmo. Nós vamos melhorar o muro e tudo, vamos embelezar algumas coisas, assim, nas próximas semanas, e vamos inaugurar o cemitério. Irmãos, acontece o seguinte, por coincidência, naqueles tempos, 1973, estava acontecendo sendo transmitida uma novela, eu até fiz a pesquisa, uma novela chamada Bem Amado. Eu sabia disso. Embora eu não sou novelista, mas era uma coisa muito comum, se falava muito dessa novela, O Bem Amado. O ator principal dessa novela era o Paulo Gracindo, que fazia o papel de Odorico Paraguaçu, que era candidato a prefeito de uma determinada cidade e cuja plataforma principal, e em grande parte a novela, cada sessão daquela novela era em torno da plataforma do suposto candidato a prefeito, e que depois tornou-se prefeito mesmo, em torno da propaganda que ele, sendo eleito, ele iria inaugurar o cemitério da cidade. E olha, por incrível que pareça, foi na mesma época. Agora, o prefeito Savitsky, de 3 de Maio, ele estava pouco se importando com a novela, embora soubesse que... e ele já era prefeito, ele não usou aquilo para a campanha, porque ele era um prefeito já de 1 ou 2 anos, já exercendo a sua administração. Mas coincidiu. E eu comecei, então, a anunciar nos meus programas de rádio que dia tal seria inaugurado o cemitério municipal. E houve também, aí sim, a promoção da prefeitura e muita conversa na cidade e tudo mais. E meus irmãos, aconteceu o grande culto de inauguração do cemitério da cidade. Noticiário no jornal, na emissora da cidade, tudo isso
foi um grande feito a inauguração do cemitério municipal. E eu, no fundo, preocupado com o membro da minha igreja que estava em fase terminal. E, meus irmãos, de fato aconteceu. Depois de inaugurado o cemitério, alguns meses depois, a situação do irmão Walter ficou muito difícil, muito complicada, e Jesus veio buscá-lo. Me lembro muito bem disso porque eu era solteiro, dormi várias noites na casa dele para ajudar e encorajar e passar aqueles momentos finais mais difíceis dele. E ele faleceu. Então, eu já tinha estado em contato com o coral da Igreja Batista Brasileira de Juí, para que, no caso acontecendo o culto fúnebre, eu queria que eles viessem para cantar no culto de sepultamento. E, meus irmãos, aconteceu. E aconteceu num domingo de tarde. Claro que as pessoas presentes não caberiam na minha pequena congregação, não tínhamos templo ainda, estávamos usando aquela casa do irmão Radiz. Então, fizemos o culto mais ou menos na frente da casa dele, na esquina, na rua. E veio muita gente. E o coral de Juí veio de ônibus e cantou no culto de sepultamento. Foi uma coisa extraordinária. Deus abençoou muito. Eu fiz apelo naquele culto de sepultamento e várias pessoas aceitaram Jesus. Foi uma coisa muito importante. Tudo bem, o coral de Juí voltou para a sua cidade e nós fomos fazer o sepultamento, então, do irmão Walter lá no cemitério municipal. O primeiro sepultamento da nossa igreja e também o primeiro sepultamento, assim, de uma pessoa de classe social mais elevada no cemitério municipal. O prefeito me havia dito: pastor, qual é o lado, qual é a parte do cemitério que o irmão gostaria que fosse da igreja? Eu disse: não, nesse cemitério não vai haver divisão de espaço para igrejas. Eu só gostaria que mantivesse uma ordem e que tivesse essa disciplina para que não se enterrasse um em qualquer lugar ali e depois ficasse muito difícil a visitação. E foi o que aconteceu. Aconteceu o primeiro sepultamento, irmão Walter, muita gente, muitas flores, muitas coroas. Bom, quando nós voltamos para casa, depois do sepultamento, eu fiquei preocupado com uma coisa. Sabe o que, irmãos? Eu fiquei preocupado com se porventura, só para criar escândalo, se alguém fosse lá e mexesse naquele sepultamento, para criar dificuldades, constrangimentos para as pessoas, sobretudo para os membros da minha igreja. Sabe o que eu fiz, meus irmãos? Chamei o irmão Assorber, era umas 7h30, 8 horas da noite, depois do culto da noite. Eu fui lá e disse: irmão Assor, eu tô com uma certa preocupação e eu quero tirar isso de mim. Você iria comigo hoje à noite, aí pelas 11 horas, lá no cemitério, para nós fazermos uma vigília lá de noite, para que ninguém faça nenhuma bagunça naquele cemitério? Irmãos, quando era meia-noite, irmão Assorber, era um pouco frio, ele foi com uma grande capa preta que ele tinha, e nós fomos lá para o cemitério. Ele levou também o facão dele, e levou o facão por levar, né? O que nós íamos fazer, né? Mas ele levou. E ficamos lá. Meus irmãos, quando era mais ou menos umas 4 horas, 4h30, por aí, da madrugada,
irmão Assorber disse: pastor, acho que não vai acontecer nada. Vamos para casa. Se Deus guardou até agora, não vai acontecer nada agora nas próximas horas. Já é quase 4 horas. Eu digo: então tá, então vamos embora. Meus irmãos, quando nós estávamos chegando no portão, na saída, um grupo de pessoas que tinham participado de um baile ali por perto estava voltando e caminhando na estrada na frente do cemitério. Olha, não havia casa nenhuma ali ao redor. E também não havia lâmpadas. Irmãos, quando alguém gritou, porque nos avistou e viu aquele irmão Ber com aquela enorme, e ele era um homem gordo e grande, com aquela grande capa preta, foi uma disparada geral. Eles correram naquela estrada. Irmão Assor e eu rimos a beça e voltamos para a nossa casa. Tudo tranquilo, tudo em ordem. Hoje, voltando um dia, alguns anos atrás, voltei a 3 de maio e visitei o cemitério. Cemitério lindo, bonito, cheio de árvores e árvores floridas ao redor do muro. E muita gente já sepultada. Eu mesmo, nos anos seguintes, já havia feito mais 1 ou 2 ou 3 sepultamentos ali. Irmãos, o inimigo tentou usar o cemitério, mas diferente da novela do Bem Amado, porque no caso dele, depois de inaugurado o cemitério, não estava morrendo ninguém para ele inaugurar o cemitério. E ele torcia por isso naquela novela. E nós, graças a Deus, quando o irmão Walter faleceu, nós já pudemos enterrá-lo no novo cemitério. Histórias que o meu pastorado contou. Eu termino aqui, porque se me convidarem, o próximo fato no meu pastorado é como Deus fez o milagre da compra da propriedade e da construção do templo em 3 de maio. Deus abençoe vocês. Amém. Senhor Deus, queremos te entregar esses momentos de programação. Queremos te pedir, Pai, que nos abençoe com tua presença, confortando os nossos corações que estão ansiosos pelas reuniões presenciais. Mas estamos fazendo a nossa parte, nos preservando, com a certeza, Pai, que tu estás reservando para nós um retorno em segurança. Fica conosco. Te pedimos que conforte o nosso coração com a tua paz. Amém.
queridos, mês passado foi aniversário da Kelly. Como nós fizemos uma homenagem para ela, a nossa intenção nesta programação de hoje é que ela pudesse falar, expressar um pouco daquilo que ela sentiu com o carinho que nós demos para ela. Mas isso não vai ser possível, pois a Kelly está doente. Ela está passando por um momento com muitas dores, também com remédios fortes para acalmar essas dores. Então, vamos nos unir para orar por ela, para que isso possa passar, que ela venha fazer uma cirurgia que ela precisa para corrigir esse problema que ela está enfrentando. Então, que nós possamos pedir ao nosso Deus que ela possa vir logo conversar com nós, expressar a sua alegria e também continuar passando os seus conselhos que são tão valiosos.